Vou dar início a esta sessão de hoje e é um grande prazer e uma honra estar aqui a dar início a uma sessão transatlântica, como bem disse o Martinho. O meu nome é Patrícia Vieira, eu sou investigadora coordenadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e este semestre sou também professora visitante no Departamento Português da Universidade de Massachusetts em Dartmouth. E é com esta função de professora visitante que estou a organizar este evento em colaboração com o projeto que coordeno em Coimbra, que é o projeto Ecoamazónia, sobre produções culturais relacionadas com a bacia amazónica. E então, no contexto do curso que estou a dar na Universidade de Massachusetts em Dartmouth sobre humanidades ambientais lusófonas, convidei um grande amigo e um colega da Universidade de Coimbra, o professor Martim Soares, que tivemos a sorte de ele ter aceito este convite e de estar aqui hoje conosco, para partilhar alguma da sua investigação sobre este tema. Eu vou apresentar brevemente o Martim, depois ele fará a sua apresentação e no final teremos tempo para uma discussão, um debate, perguntas e para falarmos mais sobre outras questões que possam achar interessantes e pertinentes relacionadas com aquilo que o Martim vai partilhar. Então, o Martim Soares é professor e investigador na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e é membro do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos desta mesma universidade. A sua investigação abrange os estudos clássicos, a filosofia e a literatura portuguesa, tendo como elemento unificador destas áreas o pensamento do filósofo francês Paul Ricoeur. O Martinho publicou diversos estudos sobre Ricoeur e, mais recentemente, tem trabalhado no campo da filosofia do ambiente e das humanidades ambientais. Tem abordado temas ligados aos estudos do espaço, e ao sentido de lugar, à identidade de lugar, ao apego ao lugar, à paisagem, à memória e à identidade ambiental. E eu sei que ele tem feito isto também no contexto, ah, dos fogos florestais e da expansão das monoculturas, em Portugal, e especialmente na região centro de Portugal, de onde ele é oriundo. Então, esta é uma investigação que é não só académica, mas tem também, digamos que um cunho pessoal. O Martim tem publicado inúmeros artigos e capítulos de livros sobre estes temas que eu já elenquei, assim como trabalhos sobre autores clássicos, como Tucídides, Homero, Platão e Aristóteles, autores de língua portuguesa, como o Padre António Vieira, Mário Cláudio e Daniel Faria, e a parte do Daniel Faria iremos ouvir hoje, e filósofos contemporâneos como Paul Ricoeur, que eu já mencionei, e a Hannah Arendt. Neste momento, tenho a sorte de ser co-editora, junto com o Martinho, de um livro que aborda perspectivas culturais precisamente sobre o tema das monoculturas, que esperamos que seja publicado no decorrer do próximo ano. Portanto, convido desde já todas e todos a estarem atentos e atentas a esta publicação. E, portanto, é com grande prazer que tenho aqui o Martinho conosco, para partilhar algumas das suas reflexões com colegas da Universidade de Massachusetts em Dartmouth e também com os alunos e alunas do curso que eu estou a ensinar na mesma universidade. Portanto, bem-vindo, Martinho, a este grupo, e estamos todos e todas ansiosos por te ouvir. Olá, boa noite a todos e a todas. Obrigado por estarem aqui, obrigado por terem vindo. É com um grande gosto, e com muito prazer que eu aceitei este convite que a minha amiga Patrícia, amavelmente me dirigiu. É para mim sempre um enorme gosto poder, interagir, partilhar para se partilhar, saber, na ótica de dar alguma coisa, mas também de receber. E por isso, enfim, prontamente aceitei este convite e agradeço muito entarnecidamente à Patrícia por esta amabilidade. O tema, bom, enfim, a Patrícia, eu agradeço também à Patrícia a apresentação que fez de mim. Eh, Como devem ter percebido, eu tento mover-me mais ou menos em três áreas, do saber.
não foi quase, isso foi uma opção, foram quase opções estratégicas da minha vida, porque eu sou formado basicamente em estudos clássicos, mas depois por necessidades de investigação, porque também, enfim, fui fazendo um bocadinho a minha vida à boleia de financiamento por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, tive que ir mais ou menos à procura das áreas que pudessem garantir melhor financiamento e por isso foi assim todo o meu percurso, desde o mestrado, doutoramento e depois contrato de estímulo ao emprego científico, e por isso, e como eu tinha tido, antes de entrar na Faculdade de Letras, tinha tido uma formação prévia em filosofia e teologia, isso permitiu-me, de facto, poder abraçar estas três áreas. Para além de que a minha licenciatura, para além de ser em estudos clássicos, era também em literatura portuguesa. Era uma dupla licenciatura, à época, era uma dupla licenciatura. E eu sempre tive esse fascínio, tenho um fascínio pelos clássicos, mas mantenho também um fascínio pela filosofia e igual gosto e interesse pela literatura, embora tenha menos tempo para dedicar à literatura. E, portanto, quando surgiu este convite, eu aproveitei, porque não é todos os dias que tenho a oportunidade de poder fazer análise literária. Não é? Eu também não me considero um analista literário, nem um crítico literário. De facto, não é a área em que eu me sinto mais confortável, mas aceito sempre com gosto, porque desde logo pelo desafio que isso representa para mim também, poder entrar nestes autores, autores pelos quais eu nutro uma enorme estima e entusiasmo, e um deles é claramente Daniel Faria. A proposta que eu fiz então foi no sentido de partilhar convosco algumas ideias, algumas das minhas impressões acerca da poesia de Daniel Faria, dentro desta ótica das humanidades ambientais, da ecologia, dos estudos ambientais. Permitam-me que faça um preâmbulo sobre Daniel Faria. Eu creio que todos estão mais ou menos familiarizados com este poeta, mas eu, para aqueles que possam não conhecer, deixem-me dizer, enfim, duas ou três palavras acerca da sua vida e obra. O Daniel Faria, eu costumo compará-lo um bocadinho àquela geração do Kurt Cobain, do Jim Morrison e da Janis Joplin, os que faleceram todos com 27 anos. Ele faleceu com 28, não foi com 27, tinha feito 28 há pouco tempo, mas é uma figura igual, da mesma loja, da mesma linha destes grandes heróis da cultura popular, que também foram músicos e poetas. Ele não foi músico, foi só poeta. O Daniel Faria, eu já não o conheci, embora tenha dado aulas na faculdade onde ele estudou, e tenho amigos que foram colegas dele de curso, mas o Daniel Faria frequentou a Universidade Católica no Porto, onde inicialmente para fazer formação com vista ao sacerdócio, estudou teologia, mas sempre teve um fascínio enorme pela poesia. Era um devorador de poesia, de literatura, leu todos os grandes autores e também de filosofia. E por isso, no final do seu percurso, no final do seu curso de Teologia e de Filosofia na Universidade Católica no Porto, ele decidiu ingressar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E foi para a Faculdade de Letras fazer o curso de Literatura Portuguesa, a licenciatura em Literatura Portuguesa. Imediatamente estabeleceu um forte elo de amizade com a sua professora, a Vera Vouga. Desculpe, penso que é Vera Vouga, sim. Que é a editora do seu livro de poesia, da Placírio e Alvim. A Vera Vouga imediatamente percebeu-se que tinha dentro de si um gênio da poesia, uma figura fora de série em termos de produção literária e de cultura. O Daniel Faria sempre foi um jovem muito tímido, muito discreto. Já tinha publicado no seminário, ele frequentava o seminário, já tinha publicado dois pequenos livrinhos de poesia que ele mais tarde depois enfim, descartou, mas que ainda existem. E no fim dessa licenciatura, o Daniel Faria decidiu não se tornar padre, mas sim tornar-se monge, que tem uma lógica um bocadinho diferente. Portanto, decidiu ingressar num convento, num mosteiro. No mosteiro de Sines Verga, um mosteiro beneditino, em Santo Tirso, no norte de Portugal. Bom, é naquele curto espaço de tempo em que que ele está na Universidade Católica, no Porto, e depois na Faculdade de Letras, que ele publica três das obras poéticas mais relevantes dos finais do século XX, XXI e início do século XXI em Portugal. Que são inicialmente publicadas pela Fundação por uma fundação do Porto, que tinha como coordenador um professor dele, da Universidade Católica, que hoje é cardeal, é bispo, creio eu, em Roma, que é o Dom Carlos Azevedo. A poesia dele primeiro saiu em três volumes. O primeiro, que é, portanto, explicação das árvores e de outros animais, depois dos líquidos e depois
Um, aliás, dos líquidos em último lugar, e no meio, porque os líquidos é uma publicação póstuma, e do meio, Homens que são como lugares mal situados. São as três grandes publicações dele. Mais tarde, depois vieram a ser reunidas então pela Assírio Alvim e pela Vera Voga, juntamente com outros escritos menores do Daniel Faria. E sobretudo aqueles primeiros escritos ainda da juventude. O Daniel Faria, de facto, se quem lê a poesia dele, não pode deixar de ficar impressionado pela forma como ele tem latente, uma espécie de prenúncio de morte. É uma atração pela morte, uma atração. Portanto, é alguém que na sua poesia constantemente se descreve como andando ali, sem pôr os pés no chão, andando ali num degrau intermédio entre o céu e a terra. E esse é um tópico dominante da poesia dele. Curiosamente e fatalmente, ele acabaria por morrer muito cedo de um acidente. Numa noite de tempestade, uma das portas do mosteiro, ou uma janela do mosteiro, abriu-se. Ele levantou-se de noite para fechar a porta, para que não entrasse a água e o vento. Acabou por escorregar, bater com a cabeça e foi internado no hospital com um trauma craniano. Esteve 3 dias hospitalizado e acabou por falecer ao fim do terceiro dia, em 1999, com 28 anos. Hoje é unanimemente, quase unanimemente considerado um dos maiores poetas portugueses do século XX, e talvez o poeta, isto digo eu, não sou eu que o digo, dizem os grandes especialistas com quem eu vou conversando da poesia, analistas literários e críticos literários. Eh, e de facto produziu uma obra marcante, sobretudo estes três livros que eu referi. Quem quiser conhecer um bocadinho mais sobre o Daniel Faria, há imenso trabalho, há já alguns trabalhos sobre ele, mas há um documentário na RTP, que está disponível, na RTP Play, um documentário sobre o Daniel Faria, onde se entrevistam algumas das pessoas que conviveram com ele e que o conheceram bem. O Daniel Faria era sobretudo uma pessoa apaixonada pela cultura, pelo saber, pela leitura, pela poesia. Ele chegou a ensinar peças no seu curto tempo de vida, enfim, fez imensas coisas, sobretudo nas paróquias onde trabalhou. Chegou a representar Gil Vicente com estratégias de representação absolutamente extraordinárias, e, enfim, o Alto da Barca do Inferno, entre muitas outras coisas. Participou em várias publicações de poesia, organizou também, enfim, vários eventos relacionados com a poesia, mas pronto, não me estenderei mais sobre essas considerações mais do teor biográfico. O que eu queria aqui hoje convosco explorar é realmente o tópico da natureza na poesia da Anel Faria, porque é um tópico que está muito, muito presente. E eu creio que a Patrícia partilhou convosco um handout, uma folha, um documento, Word, com uma seleção de poemas. Não sei se vale a pena eu estar aqui a preencher o ecrã com ela, ou se todos o tiverem à frente, conseguirão facilmente seguir os poemas que eu vou identificando. Hum, eu, numa leitura muito rápida, portanto, sobretudo estas três obras, que eu considero axiais, basilares da obra de Anel Faria, e relembro a explicação das árvores e de outros animais, homens que são como lugares mal situados, e dos líquidos. Eu tentei fazer uma leitura rápida e fazer um levantamento só dos lexemas relacionados com o mundo natural que mais vezes se repetem. E cheguei a esta lista, esta enumeração, que apesar de ser bastante longa, eu, enfim, não resisto a ler. Então, eu posso. Os termos que mais vezes são nomeados são pedras, árvores, pássaros, flores, abelhas, pólen, favos, peixes, búzios, bois, pirilampos, centopeias, libélulas, borboletas, gafanhotos, aranhas, cabras, cavalos, ovelhas, veados, cegonhas, cisnes, arbustos, trevos, nenúfares, lícanos, musgos, montes e montanhas, pinhas, pinhões, vinha, vide e videira, giestas, rosas, aloés, amendoeiras, figueiras, sobreiros, cedros, oliveiras, o famoso poema da Magnólia, do ciclo das intempéries, os coletivos animais, bichos, árvores, aves, plantas, insetos, minerais, rebanhos, manadas, rios, os quatro elementos naturais, terra, ar, fogo e água,
é todo um cosmos, são todos estes elementos que animam este cosmos poético desta complexa e sedutora liturgia sacro-profana de Daniel Faria. Isto é apenas, enfim, uma amostra vaga, simples e rápida dos elementos que pululam pela toda a sua poesia. Obviamente eu não vou fazer uma leitura extensiva nem intensiva de toda a sua obra, seria, enfim, seria impossível fazê-lo aqui neste curto espaço de tempo, mas vou-me permitir selecionar alguns poemas a título ilustrativo. E começaria justamente pelo poema que deu título à comunicação de hoje, Pulsação Verdejante, que é uma expressão do próprio Daniel Faria. E essa expressão surge exatamente no primeiro poema que tendes aí nesse handout e que eu caridosamente vou pedir a alguém que leia, se fizesse esse favor, para não ficar sempre a minha voz aqui a bater-vos nos ouvidos. Este poema, Pastagem onde o pastor descansa. Quem se oferece para ler? Quem nos faz essa caridade? Uma das minhas alunas, certamente. Se o senhor colocar no ecrã, Quer que eu como, partilhe? Eu partilho, como sim. os portugueses chamam, Eu vou partilhar então. Sendo assim, vou partilhar. Eh, Aí está. O número um. ainda está carregando aqui para mim. Pronto, foi. Daniel Faria, Poesia por Tacírio Alvim. Pastagem onde o pastor descansa, onde a flor da erva muda o curso dos rebanhos. Ombro do pastor, onde derrama as lágrimas, onde desfou junto a minha carne sobre a carne. Quero ser água no curso do meu sangue, caudal que corre no meu corpo como um eixo. Por mim, todo em torrente e deslaça a pulsação verdejante dos líquidos, página 362. Desculpa, eu não tenho a Não, cadência da poesia. muito obrigado, muito obrigado. Eu continuo a partilhar os poemas convosco, não estou, ou não? Sim, sim. Sim. Sim, sim. Bom, temos aqui um poema de tema pastoril. Nós facilmente talvez consigamos identificar aqui uma alusão ao famoso Salmo 23, O Senhor é meu pastor. A Bíblia é um dos grandes palimpsestos, é um dos grandes intertextos da poesia de Daniel Faria, como iremos ver. E este tópico, mas ele, portanto, Daniel Faria, não, portanto, parte sempre de ressonâncias bíblicas, mas depois elabora sobre elas e constrói sobre elas novas significações e símbolos. Neste caso, o tema pastoril torna-se um pretexto para uma reflexão mais profunda sobre a consolação na natureza e o desejo de transformação interior. Vejam que a água neste poema é um elemento central. O poema está inserido no livro Os Líquidos, dos Líquidos, que foi um livro já publicado depois da morte de Daniel Faria, que ele deixou pronto na sua mesinha de cabeceira. Já estava completo na sua mesinha de cabeceira. Onde ele também tinha uma impressionante coleção de pedras. Ele passou toda a vida a recolher pedras e os seus poemas transbordam pedras por todo lado. Já lá iremos. Ahm, Olhando novamente para este poema, portanto, vemos como das lágrimas o sujeito poético passa à água como um princípio vital, ou como um eixo, um caudal, torrente que faz mover todo o seu corpo e solta então essa pulsação verdejante, que podemos associar aos verdes prados de que fala o tal Salmo 23, onde é possível repousar, encontrar refrigério para as mágoas e ser reconduzido às águas refrescantes. Estou a citar aí o poema, que no fundo são águas restauradoras da vida. Portanto, e do mesmo modo que os rebanhos definem o seu curso em função da erva que vão pastar, não é? O sujeito poético sugere neste poema que norteia o seu curso pela busca desse fluxo vivificador que ele próprio identifica com a natureza pelo adjetivo verdejante. Né? Os elementos naturais parecem, no entanto, veicular uma carga semântica conotativa que os remete para um plano acima da própria natureza. A sua ambiguidade permite-nos pensar, então, eu diria, uma investidura simbólico-religiosa que transcende as convenções da linguagem e da realidade visível. Não é? Portanto, é uma linguagem que remete para um outro domínio, para um outro campo que podemos considerar transcendente, simbólico. Mas se olharmos para o conjunto da obra do Daniel Faria, e se olharmos particularmente para os três livros que eu já referi aqui hoje, que são considerados os livros da maioridade, Explicação das Árvores e de Outros Animais, Homens que são como lugares mal situados e dos Líquidos,
O primeiro destes livros, Explicação das Árvores e de Outros Animais, foi publicado em 1998. E vejam que eu queria aqui refletir convosco só sobre este título. Antes de avançar para os outros poemas, quero refletir só sobre o título, A Explicação das Árvores e de Outros Animais. Porque este título, de algum modo, anuncia já um método. E que método é este? É o método de explicar elementos naturais por meio de um estranhamento de sentido. Ou seja, há uma deslocação de sentido que poderíamos considerar uma alotopia. Portanto, a natureza, que acaba por se perfilar como uma marca destacável de toda a poesia do autor, sofre esta deslocação, este estranhamento de sentido, porque é a explicação das árvores e de outros animais. Ora, o que nós temos aqui, e se nós quiséssemos ler isto um bocadinho à luz do que refere a Martin Heidegger, que era um autor que o Daniel Faria estimava muito e que lia bastante, por exemplo, naquele famoso tratado sobre a origem da obra de arte, o que nós temos aqui é uma recusa da separação que existe entre a natureza e a cultura. Porquê? Porque o que é que a cultura fez à natureza? A cultura tentou domesticar a natureza, dominá-la, controlá-la usando taxonomias. Desculpe, taxonomias. Usando grelhas de leitura pré-concebidas. Uh, os minerais de um lado, os animais noutra categoria, os vegetais noutra categoria, e depois as ramificações todas de espécie, de género. Ora, o que Daniel Faria faz aqui é desfaz essa lógica. É devolver à natureza, à terra, o seu caráter inescrutável, o seu caráter desordenado, o seu caráter caótico. Nós que somos tão sedentos de unidade, de uniformidade, de domínio intelectual sobre o mundo natural, que nos foi trazido sobretudo a partir de Descartes, de Newton e do pensamento moderno. O que Daniel Faria faz aqui é desfazer essa lógica. A lógica das taxonomias. E portanto, temos aqui explicação das árvores e de outros animais, como se não houvesse diferença entre árvores e animais, como se não houvesse divisão, não houvesse diferenciação categórica entre uns e outros. Árvores e animais fazem parte do mesmo universo, têm uma mesma alma, têm vida e, portanto, não se separam. Isto é o que nós vamos. E porque é que eu insisto neste tópico? Porque quem ler a poesia de Daniel Faria tem que ter sempre isto em mente. Porque na sua poesia os elementos da natureza articulam-se uns com os outros numa forma que eu considero rizomática, em forma de rizoma, para usar o famoso sistema defendido por Deleuze e Guattari nos mil planaltos. De facto, há um conceito de rizoma. Tudo está interligado. Tudo na natureza está interligado. E é com base nessa ideia, nesse princípio, que eu gostaria de explorar aqui convosco hoje a poesia de Anel Faria. Vejam, portanto, que há uma deslocação de sentido. Há a saída de uma isotopia, né, de um sentido estável, definido, controlável, para uma alotopia, a criação de um novo sentido, que é, no fundo, a abertura para a metáfora, a abertura para o símbolo. É isto que faz a poesia. O que a poesia faz ela pega na nossa linguagem cotidiana, que está mais ou menos estável em termos de sentido e de convenção, e provoca-lhe, põe-lhe põe-lhe uma alavanca, com uma alavanca, e fala deslizar para um outro nível, abrindo novos espaços de sentido, através da metáfora, através da alegoria, através das figuras de estilo, todas que nós usamos constantemente. Portanto, o que o Daniel Faria faz é quebrar essa coerência de sentido e abrir uma nova ligação semântica. No fundo, o que ele nos obriga a fazer, o que a sua poesia nos obriga a fazer, é sair de um espaço de conforto para um lugar estranho, onde o poeta nos convida a habitar. Porquê? Porque ele intuiu o que é que o poeta faz que nós, muitas vezes, o ser humano comum não consegue fazer. O que ele consegue fazer é intuir novas semelhanças entre objetos dissemelhantes. Ele consegue estabelecer relações de contiguidade e de proximidade entre objetos, entre realidades que nós temamos em colocar em espaços diferentes, totalmente separados. Portanto, ele supera essa divisão. Então, o que a poesia dele faz é abre-nos espaço para o paradoxo e para a metáfora. Portanto,
Neste caso, neste título, explicação das árvores e de outros animais, se virmos bem, o estranhamento está em outros, porque as árvores não são outros animais. É esta palavrinha outros, outros que provoca este deslocamento de sentido, que provoca esta abertura, este estranhamento. Hum, Portanto, trata-se de uma subtil, mas suficientemente provocadora ruptura com a vulgar experiência do real e com a experiência científica, científico-natural do real que nós habitualmente temos. Por norma, a poesia manifesta-se avessa a taxonomias e divisões. Não é? Portanto, esta observação atenta e intuitiva do poeta percebe lógicas que contrariam a coerência analítica da própria explicação. Portanto, não há aqui explicação. Ele usa a explicação justamente porque não há explicação. O que ele quer contrariar é exatamente a ideia de explicação. O outro está em contraposição com a ideia da explicação. Quem explica é a ciência. Quem explica, organiza. Quem explica, separa. Quem explica, arruma. Quem explica, categoriza. O que ele quer aqui é desarrumar. É devolver à natureza, ao real, ao mundo, à terra, no sentido heideggeriano do termo, o seu caráter de inescrutabilidade, o seu caráter de insondabilidade. Portanto, ele contraria essa coerência analítica da própria explicação, abrindo-nos a um mundo, abre-nos a um mundo, onde, por exemplo, é muito comum na sua poesia, as pedras ardem e podem ser bebidas ou mastigadas e misturadas com o sangue. Estou aqui a aludir a imagens da sua poesia, pedras que ardem, que são bebidas e mastigadas e misturadas com o sangue. Mas também na poesia da Anel Faria, também as árvores e as plantas podem ser animais. Se pensarmos bem, são como eles, seres dotados de ânima, de vida. Hum, o poema que eu vos proponho a seguir permite-nos perceber exatamente os motivos desta transfusão de sentidos. E então vou pedir novamente a uma voz off, uma porta-voz, que possa ler o segundo poema que eu tenho aqui para hoje, para a nossa sessão. Eu posso ler. Faça favor, ó. Muito agradecido. Depois das queimadas, as chuvas fazem as plantas vir à tona. Labaredas vegetais e vulcânicas, verdes como o fogo, rapidamente descem em crateras concisas e seiva, e derramam o perfume como lava. E se quiséssemos queimar animais de grande porte, eles não regressariam. Mas a morte das plantas é a sua infância, nova. Os caules levantam-se, cheios de crias recentes. Também os corações dos homens ardem, bebem vinho, leite e água e não apagam o amor. Obrigadíssimo, Laura, por esta belíssima leitura. É uma verdadeira dizer. Obrigado. Uh, este poema fabuloso, que a Laura nos leu, traz-nos, traz ao de cima um conjunto de ideias, muitas, mas algumas daquelas que, enfim, mais particularmente me tocaram, esta ideia das plantas, do poder regenerador das plantas, que as plantas têm e que os animais não têm, não é? As plantas conseguem regenerar-se e os animais não. Porque depois das queimadas, eu estou normalmente a citar o poema, depois das queimadas, as chuvas fazem as plantas vir à tona. E se quiséssemos queimar animais de grande porte, eles não regressariam. Por conseguinte, as plantas gozam de uma espécie de eterno devir. São o espelho natural da eternidade, por assim dizer. Vejam que o poeta diz: a morte das plantas é a sua infância. Portanto, elas estão numa constante renovação. E o seu renascimento depende de quê? De que é que depende o renascimento das plantas? Segundo o poeta, depende da sua capacidade de mergulhar as raízes na terra. Porquê? Porque rapidamente descem, e estou a citar, em crateras concisas. E ao descerem em crateras concisas, elas vão buscar a seiva que as mantém vivas. Algo que os animais não conseguem. Esta admirável alegoria, engenhosamente elaborada com alutopias do fogo e das plantas, vejam a expressão labaredas, vegetais e vulcânicas, verdes como o fogo, portanto, esta comparação das plantas que emergem como labaredas, vegetais e vulcânicas, verdes como o fogo, ela só fica completa com o segundo termo de comparação, que é o ser humano, o homem.
E o que é que se passa com o homem? Ora, passa-se algo diferente. O amor, diferente e semelhante. O amor, por um lado, goza da mesma propriedade das plantas, ou seja, é regenerador, é indestrutível. É que nenhum líquido pode apagar o fogo do amor que incendeia o coração dos homens. Pois também, e usando agora a expressão novamente do poeta, também os corações dos homens ardem, bebem vinho, leite e água e não apagam o amor. Portanto, o ser humano, com o amor, consegue aproximar-se, consegue ser como as plantas, consegue ser como a natureza, consegue ter essa potência regeneradora que o faz sobreviver e renascer. Vejam que na poesia de Anel Faria, e aqui neste poema em concreto, o fogo é um elemento fundamental e é também um dos fios condutores da poesia deste poeta. Porque é ele que permite desenvolver esta ideia que é muito própria da sua poesia, esta dinâmica entre destruição e renascimento. Por exemplo, no poema seguinte, que vou pedir que leiam novamente, que alguém que leia, eh, o poeta evoca o mundo rural ao entardecer. É um poema muito pictórico. Podemos facilmente concebê-lo na nossa mente como uma imagem. É o mundo rural ao entardecer. E também este poema assenta numa prodigiosa combinação cromática, colorida, do elemento do fogo com os bois e as medas. As medas são aqueles montes de palha que antigamente existiam nas aldeias, onde as pessoas iam acumulando as palhas, que os bois, que transportavam em carros de bois, e portanto ele desenvolve aqui todo um jogo entre este elemento do fogo, as medas e os bois. E acentua a imagem do fogo como propulsor de luz e de vida, alimento e inspiração poética, inquietude e desejo de absoluto. Ora, vejamos esse poema então, para percebermos todas estas dimensões estes aspectos que eu aqui referi. Hum, Quem quer ler agora este poema número. Desculpa, deixa-me passar para a seleção. É aqui o poema número 3. 3, desculpa, não. Sim, sim, 3. Eu posso ler, professor? Sim, faça favor, Isadora. A Muito obrigado. estrela nasce da raiz carbonizada, do caule queimado, da roda dos bois afogueados. Quando em chamas com cornos espigados, passam entre medas que alumiam um caminho para casa. O fogo é provisão e possessão, o degrau da vida, ao meio, a bússola que arde. E há constelações na mão que leva o gado. Explicação das árvores e de outros animais. Muito obrigado, Isadora, pela sua belíssima leitura. Este poema que nós podemos encontrar na explicação das árvores e dos outros animais, na página 32, de facto, tem a todos estes elementos: a estrela, que nasce da raiz carbonizada, esta ligação entre a estrela, a luz da estrela, o fogo, os cornos dos bois, os cornos, os bois afogueados. Os bois afogueados são bois cansados, mas que ao mesmo tempo remete para a ideia de fogo, não é? Ahm, Quando passa, cornos que ao mesmo estão em chamas, espigados, quando os cornos dos bois ficam espigados, parecem chamas, parecem que têm labaredas. Portanto, esta capacidade de observação da natureza, do mundo animal, do mundo rural. O Daniel veio do mundo rural. E tinha uma paixão enorme pela natureza. Já agora aproveito para dizer que há uma casa de Daniel Faria. Os amigos construíram-lhe uma casa em homenagem, que hoje é um espaço de reclusão no meio, no norte de Portugal, no Taboaço, numa zona completamente inabitada. Não há casa nenhuma por perto. Ela fica uma casa que está construída na montanha, perto de um rio, e onde se pode passar dias e horas de silêncio. A contemplar a natureza, exatamente pelo gosto que o Daniel Faria tinha pela natureza, e um dia os amigos foram com ele, numas férias do Carnaval, a este local do norte de Portugal. Ele ficou tão fascinado pelo local que os amigos, mais tarde, depois da morte, decidiram juntar fundos e construir ali uma casa, que é a Casa de Daniel Faria, onde podemos encontrar alguma da sua biblioteca e alguns dos seus pertences, e portanto convido-os todos, quando forem ao norte, mais norte e interior de Portugal, a procurarem a Casa de Daniel Faria. Que está situada realmente num local de rara beleza. Portanto, este tópico do fogo, um tema muito comum em Daniel Faria, um símbolo muito próprio dele, da poesia dele, é este degrau na vida, ao meio. Portanto, o indivíduo que se sente sempre entre o céu e a terra, nunca anda bem com os pés bem assentes na terra, e quem o conheceu dizia exatamente isso. Que sempre o associaram à figura do anjo, pela sua candura, também por ser uma pessoa
tímida, muito discreta, e ao mesmo tempo por ser tão leve, magrinho, leve, mas também leve na forma como falava, que pareceu ter passado pela Terra sempre a pairar, parecia um anjo a pairar. E, portanto, esta ideia da bússola que arde, a bússola que arde, que é uma bússola que nos orienta, mas ao mesmo tempo que é fogo, não é? Portanto, e depois as constelações, a relação com as constelações, com as estrelas, portanto, de facto, este conjunto de imagens belíssimas que podemos extrair desta composição. Outro motivo recorrente na sua poesia, e que se encontra já nos poemas citados, é o da germinação como pré-requisito para a floração. Estamos novamente no âmbito do mundo vegetal. Antes, para haver floração, tem que haver germinação. Nós encontramos isso, por exemplo, no poema que temos aí a seguir. Eu vou pedir a alguém que possa ler esse poema número 4. Agora, talvez um senhor. Sim, para termos uma polifonia. Exatamente. Quem é que se oferece? Eu posso ler. Faça favor, Dário. Ponho 7 vezes a terra, sobre esta raiz afogada, para afundar-me no crescimento vegetal da noite pelos anos, espalhando a madrugada. Vencesse o negrume como este caule, musgo sem aurora, esta pequena nervura que procuro na sobreposição dos solos. Também a fluência da água, a sombra fresca da vinha em que me deito, eu que também me embriago no sangue. Planta tão aconchegada aos lábios e desde sempre a derramar-se o verbo. Desejo o útero de tudo, tento gerar muito mais do que a oliveira fecunda, e nunca por mim mesmo fecho a casa. É aos alicerces que comparo o anjo que me guarda. É em casa que recebo tudo o que me deixa ao relento. O verbo de carne, seu respirar perpétuo, tão profundo de longe, sem nunca me morder, nem me agarrar com os dentes. Quero aproximar-me, aproximar a boca de uma escrita, e não sei onde. Muito obrigadíssimo, Dário, pela sua leitura tão expressiva e tão pausada, que nos ajudou também a meditar, ao mesmo tempo que vamos ouvindo este belíssimo poema. A imagem que temos aqui, antes de florir, a planta tem de enterrar o caule na terra. Tem, para citar Daniel Faria, de se afundar no crescimento vegetal da noite pelos anos. Este verso fascinante que pudemos acabar de Matinho, ouvir. pode abaixar um pouquinho o texto, por favor? Eu Abaixa estou o texto. Não quer abaixar um pouco O para texto ficar? da poesia, sim, sim, sim. Sim, sim, porque está pegando um pedaço do quinto Sim, assim e agora assim, não faltando um é? pedaço em cima. E agora está bem, não está? Está bem Perfeito, centrado? perfeito. Agora Ótimo, perfeito. obrigado, obrigado por me chamar a atenção, sim, agora está centrado. Portanto, esta imagem do afundar-se no crescimento vegetal da noite pelos anos. O poeta, o sujeito, o que me parece é que o sujeito poético, é a minha interpretação, comparando-se a essa planta, ele quer como cal vencer esse negrume do interior da terra. O verbo, a palavra poética, ou o próprio logos divino, esse verbo feito de carne, que ele fala aí, o verbo de carne, é comparado a uma planta aconchegada aos lábios, que é a própria videira transformada em vinho. Portanto, tudo imagens bíblicas, como sabemos. E tal como a casa precisa de alicerces, e ele diz, é aos alicerces que comparo o anjo que me guarda, e tal como a planta precisa de raízes, o poeta procura o que designa, na expressão dele, útero de tudo. Que seria, no fundo, o local a partir do qual, segundo ele, cito, pode gerar muito mais do que a oliveira fecunda. Portanto, esse útero de tudo, esse âmago, se calhar, essa profundidade a partir do qual pode, profundidade, silêncio, sabemos que o Daniel Freire era uma pessoa que prezava muito o silêncio, a profundidade, a meditação, por isso é que ele, enfim, deixou a vida
deixou a vocação ou o caminho de uma vida mais de padre diocesano para ir para um mosteiro beneditino, onde teria sobretudo uma vida de silêncio e de meditação. Portanto, aludindo quer ao ato da produção literária, quer a uma vida no além, o poeta compara esse período no interior da Terra a um processo de aprendizagem e aprofundamento, fundamental para o desabrochar posterior. Mas se sairmos agora, estamos no subsolo e vamos sair agora para o alto. E para o alto vamos ao encontro, ainda no universo vegetal, das árvores. Um tema muito recorrente e um tópico muito explorado na poesia da Nél Faria, as árvores, que são um dos elementos que mais atraem a atenção do Daniel. Porquê? Porque o Daniel, nas árvores, identifica uma série de virtudes apreciadas, nomeadamente a quietude, o silêncio, a permanência, a elevação, transformando a árvore num símbolo de meditação e de procura do divino, que não é um exclusivo de Daniel Faria e que nós encontramos isto em quase todas as religiões. Isto é um tópico transversal às religiões do mundo e até à poesia. As árvores normalmente transportam esta carga semântica. Portanto, o poeta, no poema que vamos ler a seguir, descobre às árvores ainda outras qualidades, outras nuances, nomeadamente o facto de elas procurarem o alto, o facto de abrigarem os pássaros e guiarem os pássaros no seu voo, o que lhes confere este cunho de bondade. O poeta diz de verde bondade. Vamos ler esse poema. Então vou pedir novamente a alguém que nos empresta a sua voz, ou que empresta ao Daniel Faria a sua voz, para eh, a leitura deste excerto. Eu, na maior parte das vezes, não tenho aqui os poemas inteiros, porque senão demoraríamos imenso tempo. Tive que, enfim, selecionar alguns excertos, que é o caso deste aqui. Eu posso ler. Sim, faça favor, agradeço-lhe, Marco. Houvesse um sinal a conduzir-nos e unicamente ao movimento crescer e nos guiasse, termos das árvores, a incomparável paciência da procura o alto, a verde bondade de permanecer e orientar os pássaros. Cá está as ideias que eu referi. Muito obrigado. Este facto, a incomparável paciência das árvores de procurar o alto. Vejo que elas procuram o alto lentamente. Portanto, uma ideia que contraria muito os nossos tempos, a ideia de lentidão, a ideia da persistência, da paciência, algo que nós hoje temos muita dificuldade em ter e em aceitar. Mas que de algum modo contribui para a verde bondade das árvores. Porque é a sua capacidade de permanecer é que as torna bondosas e é o que também faz com que elas sejam pontos de referência para os pássaros e que sejam como bússolas para os pássaros. Ahm, no poema seguinte, que é um dos mais belos poemas deste livro, A Explicação das Árvores e de Outros Animais, o sujeito poético exprime essa posição, que eu já há pouco referi, de ser alado. A ser que procura as coisas do alto. Como eu disse, a poesia da Nél Faria é percorrida por essa tensão entre o alto e o baixo, entre a casa e o firmamento. Portanto, ele passa muito essa imagem de um ser que está ali no degrau intermédio, do degrau intermédio entre duas realidades. Portanto, que não se sente nem muito bem cá em baixo e que se sente atraído para cima como as árvores. E, portanto, este poema, cujo excerto que temos aí, dá-nos exatamente essa ideia de alguém que procura o alto. E o poeta vai usar os pássaros e as aves como ponto de referência para essa sua dupla missão de poeta e de crente. Então eu, mais uma vez, peço uma alma caridosa que possa emprestar a voz à poesia de Daniel Faria. Eu posso ler, Martim. Patrícia, obrigado. Não se está a ver o poema todo, vais passando. Eu vou fazer aqui uma. Depois, assim, talvez, não. Eu aqui pulo todo, pulo inteiro. Isto é um poema, é um dos mais conhecidos da Daniel Faria e por isso eu não tive coragem de o cortar, parecia-me uma mutilação. Não tive coragem de mutilar o poema, então deixei-o na íntegra. Por isso não cabe cá todo, mas depois eu puxo ou então diminuo aqui um bocadinho o tamanho da letra. Assim já dá. Então vamos. Ando um pouco acima do chão, nesse lugar onde costumam ser atingidos os pássaros. Um pouco acima dos pássaros, no lugar onde costumam inclinar-se para o voo. Tenho medo do peso morto, porque é um ninho desfeito.
Estou ligeiramente acima do que morre, nessa encosta onde a palavra é como pão. Um pouco na palma da mão que divide, e não separo como o silêncio em meio do que escrevo. Ando ligeiro acima do que digo, e verto o sangue para dentro das palavras, ando um pouco acima da transfusão do poema. Ando humildemente nos arredores do verbo, passageiro num degrau invisível sobre a terra, nesse lugar das árvores com fruto e das árvores no meio de incêndios. Estou um pouco no interior do que arde, apagando-me devagar e tendo sede, porque ando acima da força a saciar quem vive e esmago o coração para o que desce sobre mim. Muito obrigado, Patrícia. Que bela voz, que bela leitura. Ajuda-nos bastante também a extrair, de facto, a profundidade, a beleza desta poesia. Pronto, eu não vou reter-me aqui mais, são aqueles elementos que eu já referi, a ideia do degrau, a ideia de andar acima, a ideia de andar no nível dos pássaros e das árvores. Há aqui um conjunto de imagens belíssimas, não é? Que vale a pena, pois, eu convido-vos a quem ainda não conhece este poema a lê-lo e a relê-lo, é um dos poemas mais comentados de Daniel Faria, mais apreciados, esta ideia do o lugar onde costumam ser atingidos os pássaros, um pouco acima dos pássaros, no lugar onde costumam inclinar-se para o voo. Portanto, toda esta imagem do mundo natural, que ajuda o poeta a situar-se, de facto, nesse espaço de tensão para o alto. Ahm, Passamos agora para, isto estamos a aproximar-nos do fim, sobretudo desta parte, desta segunda parte, dos líquidos, para o livro dos líquidos, como vos disse, quando o Daniel Faria faleceu, os colegas dele, portanto, ele esteve 3 dias internado, creio que 3 dias internado, na altura foi bastante chocante, ainda havia esperanças de que ele pudesse recuperar, mas ele, de facto, era um indivíduo que fisicamente também era muito débil. E o que surpreendeu, já disse há pouco, o que surpreendeu muita gente é de facto a sua poesia também ser muito percorrida por essa ideia da morte. O tema da morte é um tema recorrente em Daniel Faria. E quando nós lemos a sua poesia, chegamos ao fim, não podemos quase. Não, é difícil não se sentir emocionado ou perceber que ele, de algum modo, provavelmente teria um pressentimento que não ficaria cá muito tempo. Isso levantou sempre até uma espécie de mitologia em torno do Daniel e às vezes até boatos, mas que são totalmente infundados. Na verdade, ele teve aquele acidente trágico, enfim. Mas, como eu disse, depois dele falecer, os colegas foram à cela e encontraram em cima da mesinha cabeceira da sua cela um conjunto de folhas com poemas escritos estavam prontos para impressão, para publicação. É este dos líquidos, é o terceiro livro. É um livro que, como o próprio título anuncia, anda muito em torno dos líquidos. Mas nesta composição que eu vos proponho aqui, há, há uma relação muito bem conseguida, há uma alotopia, para usar uma expressão que eu usei no início, uma alotopia muito bem conseguida entre os pássaros e as árvores. E ela é muito bem trabalhada, de forma muito engenhosa. Há uma deslocação de sentido entre o universo semântico dos pássaros, através da palavra assobio, que já vamos ver, e o das árvores, com a expressão lenta floração dos bandos. A lenta floração dos bandos. Indo ao encontro da ideia inicial de que não há divisões taxonómicas na poesia de Anel Faria, os bandos florescem tal como as árvores voam. Portanto, há um encontro há uma miscinização, há uma invasão, uma osmose de sentidos, há um diluir de fronteiras semânticas. E isto produz uma série de efeitos estéticos de extraordinária beleza. Mais uma vez, é a elevação dos bandos, mas também a floração e o silêncio das árvores que o poeta canta e diz amar. Ora, vejamos então essa composição poética que aqui está identificado como o número 7. E só tirei um certo. E, portanto, mais uma vez peço, se já demos a volta a toda a gente, não sei, podemos começar a repetir, não se preocupe. Eu posso ler. Agradeço. Ok. Ai, claro, faça favor. Procuro o lento cimo da transformação, um som intenso. O vento na árvore fechada, a árvore parada que não vem ao meu encontro. Chamo-a com assobios, convoco os pássaros e amo a lenta floração dos bandos. Procuro o cimo de um vôo, um planalto muito extenso. E amo tanto
a árvore que abre a flor em silêncio. Muito obrigado, Os Clara. Muito livros. obrigado. Não. Cá está, portanto, os tópicos que eu referi anteriormente, este diluir de fronteiras entre as duas realidades dos árvores, este jogo semântico entre árvores, portanto, o assobio que chama as árvores, os pássaros que florescem, a ideia do voo, essa tensão para o alto. O amor à árvore, e amo tanto a árvore que abre a flor em silêncio. Porquê? Porque a árvore representa realmente isso, o silêncio, a floração, a beleza, o crescimento lento, a procura do alto. Um dos temas mais, na minha opinião, melhor desenvolvidos, mais surpreendentes e melhor tratados na poesia da Ana Faria é o das mulheres, o tópico das mulheres. Daria para fazer só um trabalho só sobre isso. O papel das mulheres ou a figura da mulher na poesia de Daniel Faria. Eu trago aqui só alguns exemplos, só extraí exemplos em que a mulher aparece claramente associada à natureza. E que eu acho que é fascinante. E, por exemplo, aqui, por exemplo, neste poema número 8, normalmente, e que já vamos ver a seguir, já vamos ler a seguir, as mulheres aparecem no seu papel heroico por um lado de mães e por outro lado de amantes. Amantes em toda a amplitude do verbo amor. Portanto, são autênticos, o que o Daniel Faria constrói são autênticos panegíricos, autênticos louvores, onde sobressaem a bondade da mulher, tal como a das árvores, o espírito de sacrifício da mulher, a capacidade de trabalho da mulher. Nós estamos 2 dias depois do Dia Mundial da Mulher, portanto, vem mesmo a propósito. A capacidade de trabalho da mulher, a resiliência e, mais do que tudo, uma capacidade infinita de amar. As metáforas escolhidas pelo Daniel Faria para expressar estes atributos são quase sempre retiradas do mundo natural, aproximando-nos da ideia de natureza como mãe e de mãe como natureza. No poema que vamos ver a seguir, extraído de Homens que são como lugares mal situados, o amor e espírito de serviço das mulheres contribui para a sua metamorfose em árvores, paisagens e pomares. As mulheres transformam-se em árvores, em paisagens e em pomares. Novamente, a bondade de uma voz, às vezes até pode ser feminina, ou não, até pode ser masculina, porque até fica, se calhar fica melhor numa voz masculina. A voz masculina é reconhecer, de facto, o valor da mulher. Aí há uma voz masculina que queira assumir esse protagonismo, queira fazer este louvor ao universo feminino. Estão todos embaraçados. Já estou a ver que os homens aqui neste grupo estão muito inibidos. Não deve ser por falta de motivos, deve ser mais por inibição, penso eu. Tens que ler tu, Ah, Martinho. então vou ter que ler eu, mas não queria, mas pronto, se tiver que ser, se tiver que ser, então eu leio. Ahm, as mulheres aspiram a casa para dentro dos pulmões. E muitas transformam-se em árvores cheias de ninhos. Digo, as mulheres. Ainda que as casas apresentem os telhados inclinados, ao peso dos pássaros se abrigam. E à janela dos filhos, é à janela dos filhos que as mulheres respiram, sentadas nos degraus, olhando para eles, e muitas transformam-se em escadas. Muitas mulheres transformam-se em paisagens, em árvores cheias de crianças, trepando que se penduram nos ramos, no pescoço das mães, ainda que as árvores irradiem cheias de rebentos. As mulheres aspiram para dentro e geram continuamente. Transformam-se em pomares, elas arrumam a casa, elas põem a mesa ao redor do coração. Ahm, portanto, de facto, o poema fala por si, não é preciso dizer muito mais, mas ainda dentro do tópico das mulheres, e porque são muitos os poemas, deixem-me só salientar aqui algumas ideias que podemos colher sobre este universo semântico na poesia de Anel Faria. A mulher, num poema, é comparada a uma centopeia. A centopeia que se levanta porque há muito a fazer e noutro é comparada a uma aranha atarefada. Também se fala da samaritana do Novo Testamento, que, passo a citar, é uma mulher sentada entre os pássaros que quebrava vasilhas de barro. Respondendo à injunção do seu interlocutor, neste caso do Evangelho, no Evangelho é Cristo que interpela a samaritana, para que bebesse do seu sangue, a mulher rasga-lhe as veias com os cacos e dá o seu sangue beber aos pássaros, o que faz com que este se sinta acordar também com os pássaros. Isto no outro poema já.
Há também uma mulher, cito, cercada de peixes. Mais à frente, no outro poema, há uma mulher, cito, como um tear dentro da vida. Ou, cito, um navio mercante que chega carregado de grão. No outro poema, são mulheres com, cito, asas de cegonha, que, e cito novamente, semeavam o alqueire entre a terra e o céu. Depois há ainda outra imagem da mulher que, cito, gera como planta em redor da luz. Ou, noutra composição, a mulher como cisne e nenúfar. Há também a mulher estéril, que é Sara, no Antigo Testamento, que ele compara a um figo sem mel, que é a mesma coisa que dizer um figo, e que é um figo sem sangue. E uma mulher que não queria ser uma figueira cheia de ramos secos, mas, e agora cito o poeta, imagina uma colmeia cheia de favos. E há ainda o pescoço vergado das mulheres pelo peso dos filhos como ninhos, noutra poesia. Portanto, são tudo tópicos, são tudo pequenas citações que depois podem, só para vos aliciar à leitura da poesia de Daniel Faria, quem quiser fazer um trabalho mais sobre a mulher na sua poesia. Bom, para o fim, reservamos então um poema que volta, a dar-nos uma imagem do cosmos, da natureza como um cosmos, e que parte de uma imagem também bíblica, neste caso da Arca de Noé, e que é um poema que nos pode suscitar muita reflexão, e depois possível diálogo. Eu depois da leitura do poema, direi algumas breves palavras sobre ele próprio, sobre a minha interpretação, mas gostaria que primeiro o lêssemos. E se me é permitido pedir a alguém que o leia, vou pedir, por exemplo, à Laura. Laura, não é? Que leu no início. Só para Ela voltar. acabou de sair, Ah, prof. então já não está entre nós. Então, Ela pediu desculpa, mas tinha que sair agora. não vi as mensagens, peço desculpa. Então pode ser, olha, pode ser Ana Lu, por exemplo. É Ana Lu, Vamos lá, o seu vamos nome? lá. Isso. É Então, o deixa-me só número pedir. 9? Sim, espero não. Não, não, este aqui vamos saltar. Fica para vós. É o número 10. Sim, Número é este, número 10. 10. Calculo uma doença difícil e definitiva. Um sono que não se apaga no sono, ou melhor, um verso parado no meio de um poema. Imagino o poema sem dormir. Tento explicá-lo, compará-lo a Noé na arca, saudoso de colocar de novo os pés descalços sobre a terra. Penso que os animais saem de dentro das palavras e vêm ter comigo, que querem ter um nome como no princípio, que querem beber. Tu não sabes como te chamas, não sabes o nome das plantas. Esqueceste o nome dos teus irmãos, e nem mesmo a tua mãe te traz uma palavra à boca. Faço a inclinação de quem encosta o rosto ao focinho dos bichos, com saudades do calor de uma voz que chama. Nem mesmo eu sei dizer que terra firme lhes peço, que alicerces fundos cavam quando pousam, as patas muito mansas sobre mim. Muito Dos obrigado, Ana líquidos, Lu. página 302. Muito De nada. obrigado. Então, muito brevemente, este é um tema que daria para longas dissertações, mas vou só simplesmente sublinhar aqui duas ou três ideias que me parecem fundamentais. Primeiro, o recurso à imagem da Arca de Noé e ao contexto bíblico do Gênesis permite pensar num desejo de regresso às origens, outorgando à poesia o poder, vejam que ele cita, refere isso, de renomear o real. A poesia tem o poder de renomear o real. Ou seja, aquilo que não é a nomeação que a ciência, e estamos sempre a voltar a esse tópico, a nomeação que a ciência faz, separando a natureza da cultura, vendo a natureza como um objeto, a poesia pode desfazer, renomeando esse real. Depois há a vontade de restabelecer os laços de proximidade com esse mesmo real, representado nos animais, nas plantas e nos irmãos. Daí a ideia de encostar o rosto ao focinho dos bichos. Os versos que cito: faço a inclinação de quem encosta o rosto ao focinho dos bichos, com saudades do calor de uma voz que chama, parece ir ao encontro desse ideal bíblico de fraternidade cósmica que nós encontramos, por exemplo, em São Francisco de Assis, ou que encontramos em Hildegard de Bingen e em toda a filosofia e pensamento medieval. Há também este jogo de opostos entre o instável e a falta de firmeza causada pelo dilúvio de um lado, e do outro lado a firmeza e estabilidade que o contacto com os animais, com os não humanos, trazem ao sujeito poético.
e que é notavelmente traduzida pelo motivo dos alicerces, que os animais cavam quando pousam, cito, as patas muito mansas sobre ele. Portanto, os animais, ao pousarem as patas sobre ele, estão a cavar, estão a construir alicerces, alicerces de humanidade. Uh, o poeta parece sugerir um tempo, um presente diluviano. O nosso presente é um presente de dilúvio, que é marcado pelo esquecimento dos nomes, pela fratura com os outros humanos e mais do que humanos. E, portanto, cabe à poesia reunir-nos de novo num terreno mais firme, onde se possa reaprender os nomes e restabelecer a comunicação. Havia uma terceira parte ainda, que era a questão da biosimiose, que estava no título da promessa, portanto, do que eu tinha prometido para hoje. Fica, se depois vier a propósito no diálogo que estabelecemos, entretanto, eu voltarei a esse tópico da biosimiose e da antropossemiose, mas para já gostaria de terminar por aqui, abrir aqui um espaço de diálogo e depois, se houver oportunidade, acrescentarei mais algumas ideias que tinha aqui preparadas, mas uma vez que já esgotámos também o nosso tempo, não há necessário esticar muito mais. Muito obrigado pela vossa atenção e estou aberto agora. Estamos todos interligados e abertos para algum diálogo.